Galera, eu tava pensando antes de começar a nossa aula, tava aqui parado aqui no meu estúdiozinho que eu montei e tava pensando numa frase de uma música que eu sempre lembro, toda semana eu lembro dessa música. E é uma música que eu queria inclusive que você anotasse. E é real, anota essa. Eu vou começar a nossa aula de hoje com essa frase, anota mesmo. Não é negócio de coach, não é nada de motivacional de coach, não. É uma frase que me ajuda a pensar melhor, a entender melhor a minha vida. Nada é surreal. Uma frase que é assim, ó. É uma frase que é assim. Tu pode não ter talento. Tu pode não ter talento. Quem conhece essa frase? Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação. Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação. Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação. Essa um pedaço da música de um cara chamado Felipe Ret. Felipe Ret. E é muito realidade, né, galera? Muito realidade na nossa vida, principalmente com redação. Principalmente. Por quê? Porque você talvez não tenha talento para fazer redação, assim como eu não tenho talento. Mas raça você tem que ter. E o que seria a raça? O que seria a raça para fazer redação? Fazer redação toda semana. Outra coisa, aplica o que eu ensino. Eu sei que é muito detalhe. Eu sei que a gente está só na aula 9 e já foram dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de regras que eu já ensinei para vocês, de técnicas. E tá só começando. Eu ensinei 1% das técnicas só. E aí, tem muita gente aqui no curso que não está aplicando, que está escrevendo do jeito como escrevia antigamente. Não está usando a introdução da Natália, não está usando as ideias que eu ensino aqui na aula, não está fazendo redação, está assistindo uma aula, não está assistindo a outra, tá fazendo errado. Então, o que acontece? Tu pode não ter talento para fazer redação, tu pode não ter talento para escrever. Ninguém é obrigado a nascer com talento. Ninguém é obrigado a nascer talentoso. Mas agora você tem uma responsabilidade. E raça, força de vontade, você tem que ter. Então, se você não tiver nem talento, nem força de vontade, você não vai conseguir. Se você não tiver talento, mas tiver força de vontade, você vai conseguir. Isso é um compromisso que eu tenho com você aqui. Beleza? Show de bola. Então é isso, galera. Vamos começar então. Vamos começar, porque hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula dos elementos. Então agora a gente vai para o nosso... Peraí, o tópico frase é o quarto passo. A gente vai agora para o quinto passo da redação e eu pretendo falar do quinto, do sexto e do sétimo hoje, tá? Pretendo falar do quinto, do sexto e do sétimo passo hoje. O passo 5, galera, a gente vai chamar de fundamentação. Preste atenção aqui. Fundamentação. O que é? Preste atenção nesse elemento fundamentação. Preste atenção nesse elemento que é fundamentação. O que é isso? O que é a fundamentação? A fundamentação é aquela parte do desenvolvimento, é o fragmento. Isso aqui agora é desenvolvimento, tá? Ó, passo 5 é desenvolvimento. Para que serve a fundamentação? A fundamentação, galera, serve para mostrar uma área do conhecimento, mostra um repertório. Vamos entender isso, vamos entender. A fundamentação, ela mostra um repertório. A fundamentação pode ser no verbo no presente ou no passado. Ok ou não ok? Vamos lá, isso aqui é para tu copiar junto comigo, tá? Verbo no presente ou no passado, tanto faz. Beleza? Se for alusão histórica, o verbo será passado. Se for citação, o verbo será no presente.
Se for lei, o verbo será no presente. Se for o conceito, o verbo será no presente. Outra coisa, não precisa de juízo de valor. Não precisa de juízo de valor na fundamentação. Não precisa de juízo de valor na fundamentação. Repertório relacionado ao tema ou ao assunto. Repertório relacionado ao tema, relacionado ao tema ou ao assunto. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, o que é repertório relacionado ao tema e relacionado ao assunto, tá? Aqui pode ser tanto ao tema quanto ao assunto, não tem nenhum problema ser um ou ser outro, ok? Isso aqui é a fundamentação. Fundamentação é um fragmento mais ou menos longo. Fragmento mais ou menos longo. Beleza ou não? Ok? Deixa eu recapitular com vocês agora na redação modelo de hoje. Beleza? Deixa eu ver a redação modelo de hoje. Deixa eu olhar aqui. A redação modelo de hoje, cadê ela? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu vou aplicar essa teoria dentro da redação modelo de hoje para vocês já conseguirem identificar. E hoje eu vou ensinar a vocês como é que você faz o tópico, como é que você faz, além do tópico, como é que você faz a fundamentação. Agora eu estou pegando a redação modelo de hoje para ilustrar para vocês. Eu só tirei aqui para tu não ver minhas coisas. Na aula passada a gente falou sobre tópico frasal e falamos hoje sobre a fundamentação. Deixa eu só analisar aqui rapidinho a redação modelo da Caminhos para Garantir a Alfabetização na Primeira Infância. E comecei assim a minha redação. A obra literária Revolução dos Bichos, de George Orwell, ilustra uma sociedade separada em classes. Aqueles que sabiam ler controlavam os analfabetos. A crítica do autor evidencia as consequências nocivas da falta de letramento, que fora da ficção é a realidade de muitos brasileiros. Com efeito, um caminho possível para garantir a alfabetização na primeira infância pressupõe redução da desigualdade social histórica, bem como da defasagem educacional. Lembra que a gente começou lá nas aulas passadas com a abordagem do tema. A abordagem do tema é essa parte aqui inicial, tá? A parte em que eu mostro o repertório. Lembra da abordagem? Não vou colocar de novo aqui, porque eu sei que você lembra da abordagem, que é essa parte inicial aqui. Por isso que é importante você anotar no caderno. Nessa hora é a hora que você abre o seu caderno. A abordagem, ela tem verbo no presente e no passado, fragmento curto, não precisa de juízo de valor, tem um repertório relacionado ao tema ou ao assunto. Tu lembra disso, não lembra? Tá falando rápido? Se eu estiver falando rápido, tu fala assim, profim, fala mais rápido ainda que eu tenho que acostumar. Agora vem a tese. A tese começa aqui. A crítica do autor evidencia as consequências nocivas da falta de letramento, que fora da ficção é a realidade de muitos brasileiros. Aqui eu tenho a tese. A tese é aquela parte em que eu faço a crítica, em que eu mostro o principal problema do tema. Tese tem que ter verbo no presente, palavra com juízo de valor, é um fragmento curto e tem que ter retomada. A retomada tá onde, galera? Ó, lembra que aqui dentro do parágrafo de introdução, eu trouxe o repertório Obra literária Revolução dos Bichos, George Orwell. Entendeu ou não entendeu? Eu trouxe Obra literária Revolução dos Bichos, George Orwell. É um repertório, né? O repertório que eu trouxe. Beleza. Aí aqui, logo depois, na tese, tem que ter esse repertório. Eu tenho que voltar a falar do repertório aqui, ó. Fora da ficção, tá vendo? Quando eu falo fora da ficção, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma retomada. Entendeu ou não? Quando eu falo assim, obra literária, tananã, depois fora da ficção é uma retomada.
Lembra disso? Ah, também tem a crítica do autor, tá? A crítica do autor também é retomada. Então, crítica do autor é uma retomada, fora da ficção é outra retomada. Não esqueça, tem que ter retomada na tese. E o fragmento para fechar a introdução se chama antecipação argumentativa, com efeito um caminho possível para garantir a alfabetização na primeira infância, pressupõe redução da desigualdade social histórica, bem como da defasagem educacional. Essa aqui é a antecipação argumentativa. Antecipação dos argumentos, tá? Antecipação dos argumentos. Antecipação argumentativa. Ok ou não ok? Os dois argumentos que eu vou desenvolver ao longo da redação são: é um caminho possível para garantir a alfabetização na primeira infância, pressupõe redução da desigualdade social histórica. Então, redução da desigualdade social histórica é um argumento e redução da defasagem educacional é outro argumento. Desigualdade social histórica é o argumento 1, defasagem educacional é o argumento 2. Então, a gente fechou a introdução, tá? Tem muito mais coisa na introdução, mas eu já falei de várias regras, não vou conseguir agora repetir, mas vou falar disso ao longo do curso inteiro. Agora a gente entra no desenvolvimento, tá? Vamos ver. A Vanessa Pinheiro perguntou, retomada só na tese? Não, retomada em todos os parágrafos, tá? Menos na conclusão. A Júlia falou que não sabe o que é. Júlia, vamos aprender aqui agora, tá? Já falei antes, mas preste atenção aqui hoje. Agora, galera, vamos lá. Tá boiando. Se estiver boiando, tem que assistir as aulas com atenção, tá? Não é um online, muita gente fica vendo aula com o Instagram aberto e vendo aula no Instagram ao mesmo tempo. Não, aula online é muito mais difícil do que aula presencial. Se você não focar 100%, você vai se enrolar todo, vai se perder, vai ficar perdido, enrolado. Agora, entrando no desenvolvimento, a gente tem 4 passos. O primeiro passo a gente chama de tópico frasal. Diante desse cenário, a concentração de renda dificulta que meninos e meninas tenham acesso ao sistema educacional nos primeiros anos de vida. Esse aqui é o tópico frasal. É a breve apresentação do argumento. É o momento que eu apresento o argumento rapidinho. Esse cara aqui é o tópico frasal e a cor que eu uso é o vermelho para o meu tópico frasal. Está entendendo ou não? Lembra o que é o tópico? Falei na aula passada do tópico. Não fala que não lembra. Não fala que não lembra. O problema não é falar que não lembra, o problema é não lembrar, né? Tem que lembrar o que é o tópico. Esse é o tópico frasal. Beleza? É uma breve apresentaçãozinha do meu argumento. Show? Depois que eu mostro o tópico frasal, ele retoma o argumento 1 ou 2, ele tem verbo no presente e ele é um fragmento curto com juízo de valor. São as regras do tópico frasal que eu falei na aula passada. Depois que eu saio do tópico frasal, eu entro na minha fundamentação, que é o momento que eu mostro o meu repertório. Eu mostro a minha ideia. E agora vem a fundamentação. Nesse viés, durante o período da colônia de exploração, apenas a aristocracia, organização composta pelos nobres, tinha acesso à leitura e à alfabetização. Isso aqui é um repertório. Tu concorda comigo que é um repertório? Isso aqui é um repertório. Qual foi a matéria da escola que deu um carimbo nesse repertório, dizendo que esse repertório existe de verdade? Qual foi a matéria da escola? Foi a sociologia? Não. Qual foi a matéria da escola que disse que isso aqui é um repertório de verdade? Não fui eu que inventei? Não fui eu que inventei essa fundamentação? Qual foi a matéria da escola que disse que essa parada é real? Isso, galera, história, matéria História do Brasil, exatamente. História do Brasil é a matéria da escola que disse que esse repertório é um repertório real, verídico. Quais são as regras dessa fundamentação? A fundamentação, galera, ela tem repertório. O repertório pode estar ligado ao tema
ou ao argumento, ou ao tema ou assunto. Nesse caso aqui, o tema é alfabetização na primeira infância. O tema é alfabetização na primeira infância. Esse é o tema, né? Alfabetização na primeira infância. Esse é o tema. E o repertório fala sobre alfabetização. Ou seja, é um repertório relacionado ao tema. Entendeu a parada ou não? Esse é um repertório, não está relacionado ao assunto educação. Esse repertório está relacionado ao tema da redação. Entendeu ou não? Tu entendeu isso? O repertório ele pode estar relacionado ao tema ou ao assunto. Nesse caso, o repertório está ligado ao tema. Muito bom. Mas que regra que tem? Ele tem verbo no presente ou no passado. Se for alusão histórica, o verbo geralmente é no passado. Nesse caso aqui, o verbo é no passado. Tinha acesso. Tinha verbo no passado, então é alusão histórica. Outra parada, ele não precisa de juízo de valor, mas se tiver, é bom. Alguém perguntou isso no chat. Não precisa de juízo de valor, mas se tiver juízo de valor, já na fundamentação, é bom, é até melhor, tá? Beleza. Mais uma regra do negócio. O fragmento dele, esse pedaço, não pode ser muito longo. Então, ele é um fragmento mais ou menos longo, tá? Não é tão longo nem tão curtinho. Ok ou não? Essa é a fundamentação. Vocês entenderam as regras? Cara, as regras são muito tranquilas para ela. Deixa eu voltar aqui na minha folha para tu entender melhor. Ó, a fundamentação, ela mostra repertório, verbo no presente ou no passado, não precisa de juízo de valor. Repertório relacionado ao tema ou assunto, fragmento mais ou menos longo. Essa é a fundamentação. Entenderam ou não entenderam? Show ou show? Deixa eu ver, o Washington falou. Profinho, sempre fico perdido na fundamentação e aprofundamento argumentativo. Escrevo muito e acabo fazendo parágrafos longos. Essas são as partes mais difíceis mesmo, tá? A fundamentação e o aprofundamento argumentativo são partes bem difíceis. Vamos lá ver. Eu quero falar do aprofundamento argumentativo hoje ainda. Mas antes de falar dele, deixa eu ir lá na minha redação e deixa eu ver se você consegue identificar todas essas regras aqui. Eu vou pegar todas essas regras aqui, tá vendo? Tô copiando todas essas regras e vou lá na minha redação e vou ver se você consegue ver essas regras aplicadas. Ó, tem aqui as regras todas, tá? Tem aqui as regras todas. Então, bora aqui. Primeira coisa, fundamentação. Primeira regra aqui, deixa eu botar isso aqui embaixo, que um negócio para aparecer. Primeira coisa, tem que mostrar um repertório, beleza? Mostra um repertório. Bora ver aqui no outro parágrafo, tá? Nesse sentido, Paulo Freire desenvolveu a obra Pedagogia do Oprimido. Já comecei com fundamentação aqui, tá? Nesse parágrafo não teve tópico frasal, não deu espaço. Lembra que o tópico frasal é facultativo. Paulo Freire desenvolveu a obra Pedagogia do Oprimido e defendeu que a educação seria libertadora, bem como capaz de oferecer novas perspectivas aos indivíduos marginalizados. Essa é a fundamentação. Fundamentação, prazer. Opa, tudo bem? Oi, meu nome é Fundamentação. Eu venho aqui mostrar o repertório do Profinho. Essa aqui é a fundamentação. Fundamentação. Beleza? Quais são as regras? Mostra um repertório. Mostrou um repertório ou não mostrou? Ok ou não ok? Outra regra, verbo no presente ou verbo no passado, tanto faz. E aí, o verbo foi no presente ou no passado? Ó, desenvolveu. Desenvolveu. Defendeu. Seria. Então, é verbo no passado. Pode? Pode. Pode, verbo no passado. Pode. Não precisa de juízo de valor. Isso aqui é bem de boa. Se tiver juízo, beleza. Se não tiver, beleza também. Não fico chateado. Aqui, ó. Aqui não tem. Tem palavra marginalizado, que é um pouquinho de juízo. Libertadora, um pouquinho de juízo. Então, tem aqui um negocinho outro, mas não precisava não.
porque o juízo ele vai aparecer no próximo passo, tá? É o repertório relacionado ao tema ou ao assunto. Esse repertório aí, ele é relacionado ao tema ou ao assunto? O que você acha? O tema é alfabetização, alfabetização. E aí, galera? Alfabetização. Esse repertório aqui do Paulo Freire não fala sobre alfabetização, fala sobre educação. Aí eu pergunto para você, educação é o tema ou educação é o assunto mais amplo onde o tema está? Ó, eu sei que alfabetização era o que a gente teve antes, tá? No outro parágrafo. Agora a gente tem aqui a fundamentação, a educação. Educação é o assunto, exatamente, galera. Então, é o assunto da comunicação. É o assunto do tema. Não tem nenhum problema não, tá? Então, um repertório meu foi alfabetização, vinculado ao tema, e educação vinculada ao assunto do tema. Ok, a fundamentação ela é bem tranquilinha, não precisa de muita coisa, uma frasezinha só mostrando seu conhecimento. Agora, o negócio começa a apertar para o teu lado. Qual é o negócio que aperta para o teu lado? Quando eu saio do passo 5 e entro no passo 6. E agora eu vou até abrir aqui uma nova página, porque o passo 6 ele vai precisar de mais espaço. Vamos lá aqui. O passo 6 ele vai precisar de mais espaço, tá, galera? Então vou abrir aqui mais uma página desse material. Vamos lá então, galera. Agora é o passo... Esse é o passo 6. O passo 6 foi... O passo 6 foi fundamentação. Peraí, 1, 2, 3, 4... Então, o passo 5 é fundamentação, o passo 6 é o aprofundamento argumentativo. Passo 6, tá, galera? Passo 6 ele é chato, ele é uma das partes mais difíceis da redação, e é por isso que você tem que ficar muito atento nele, tá? Preste muita atenção agora. É o passo 6, que é o calo de muita gente. Vamos ver agora quem é ele, tá? Passo 6, aqui a gente vai chamar de aprofundamento argumentativo. Aprofundamento argumentativo. Preste atenção numa coisa, galera. O aprofundamento argumentativo é o momento em que você argumenta, em que você faz as suas críticas, em que você mostra que está tudo errado, em que você se coloca um raciocínio lógico, em que você fala tudo que tem de problema sobre o tema. Então, gaguejei. O aprofundamento argumentativo, ele mostra a crítica do candidato, mostra crítica pesada. Como assim, profinho, crítica pesada? É a crítica com bastante juízo de valor. Então, aqui a gente vai contar as palavras com o juízo de valor. Aqui o fragmento com aprofundamento argumentativo, ele possui 3 palavras com juízo de valor. Ó, o fragmento com aprofundamento argumentativo, verbo no presente predomina. Verbo no presente predomina. Até pode ter um verbo no passado, se eu quiser fazer uma retomada, tá? Mas o verbo no presente é o que tem que estar mais forte. Aí, foi presente, presente. Verbo no presente predomina. Beleza? Outra coisa, é um fragmento mais ou menos longo. Não é tão curtinho não, tá? Pode ser um fragmento longo. É obrigatório. É um fragmento que ele retoma o repertório da fundamentação. Retoma o repertório da fundamentação.
Fundamentação. Retoma o repertório da fundamentação. Ah, e tem mais uma coisa, tá? Ele precisa de um raciocínio lógico. Ah, tem mais uma coisa. Caraca, muita coisa. Ele reflete sobre o Brasil ou a sociedade contemporânea. Reflete sobre o Brasil ou a sociedade atual. Vou botar o atual para caber aqui nesse finalzinho, tá? Então, galera, o aprofundamento argumentativo tem só isso aqui, ó, de regra. Por que ele é tão difícil? Porque ele mostra uma crítica pesada, possui 3 palavras com juízo de valor, ele tem o verbo no presente, que tem que predominar, o fragmento dele é mais ou menos longo, ele retoma o repertório da fundamentação, ele precisa de raciocínio lógico, e ele reflete sobre o Brasil, sobre a sociedade atual. Essas são as regras. Vou pegar todas essas regras e vou jogar lá para a nossa redação para ver se você consegue identificar essas regras todas. Bora ver lá, né? Então aqui, ó. Bora ver então no nosso parágrafo. Tem que mostrar uma crítica pesada. E tem que ter 3 palavrinhas com juízo de valor pelo menos. Bora lá ver. Vou pegar esse aqui e vou jogar lá para cima. Não tô conseguindo fazer direito aqui não. A master é a master. Ó, consegui. Mostra uma crítica... Ih, não deu tudo errado. Deu errado, galera. Tem que ter 3 palavras com juízo de valor e mostra uma crítica pesada. Vamos lá ver. Vamos lá ver aqui. O aprofundamento argumentativo, ele começa aqui, ó. Ocorre que no Brasil contemporâneo, isso ainda persiste, visto que as crianças em situação de extrema pobreza não têm o privilégio de dar as prioridades... Não, vou ler de novo que eu gaguejei. Ocorre que no Brasil contemporâneo, isso ainda persiste, visto que as crianças em situação de extrema pobreza não têm o privilégio de dar prioridade aos estudos, em virtude da escassez de comida e de recursos para sua permanência na escola. Beleza? Assim, enquanto essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. Esse cara aqui é o aprofundamento argumentativo. Então aqui, galera, tem que ter pelo menos 3 palavras que expressam juízo de valor. E o que seria um juízo de valor? Se, por exemplo, se alguém me chama de profinho, se alguém me chama de profinho feio, o que a pessoa tá fazendo? Tá mentindo. Mentira! Não, minha verdade é que eu tô com narigão, né? Quando eu tirar esse nariz aqui, quando eu fizer a minha operação do meu nariz, eu vou ficar um nojo! Um nojo! Caraca, profinho narigudo! Tá, se alguém me chama de profinho feio, essa pessoa, ela mostrou a opinião dela. Uma opinião errada? Uma opinião errada, mas mostrou a opinião dela. Qual das 2 palavras a pessoa mostrou opinião? Com qual das 2 palavras ela mostrou a opinião dela? Essa parte aqui, ó. Exatamente, ó. Ela mostra a opinião dela com a palavra feio. A palavra feio, então, é uma palavra com juízo de valor. A palavra profinho, ela não tem juízo de valor. Ela tem é uma palavra neutra. Na verdade, tem um sufixo aqui de carinho, mas a palavra prof
ela é uma palavra neutra. Agora a palavra profissional feio, a palavra feio é uma palavra que mentiu, mentirosa, a gente sabe que é mentirosa. Muito bom! E, além de ser mentirosa, é uma palavra que expressa a opinião da pessoa. Opinião errada? Opinião errada. Ela vai mudar de opinião em breve. Quando eu fizer uma operação no meu nariz, ela vai falar assim, caraca, eu te chamei de profinho feio, mas você não é feio, você é terrível! Mentira. Vamos lá. Aqui quais são as palavras com juízo de valor que mostram a opinião? A Júlia fez uma pergunta aqui, deixa eu ver o que eu entendi. Então, palavra que mostra a sua opinião é uma palavra com juízo de valor? Interrogação, 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 interrogação. Exatamente, Júlia. O teu botão de interrogação do teclado está travado. Exatamente, Júlia. A palavra que expressa a opinião é uma palavra com juízo de valor. Beleza? Quais são as palavras... Eu quero que só vocês agora me falem. Nesse fragmento aqui em azul, que é o meu aprofundamento argumentativo, quais são as palavras de juízo de valor? Ocorre que, no Brasil contemporâneo, isso ainda persiste, visto que as crianças em situação de extrema pobreza não têm o privilégio de dar prioridade aos estudos, em virtude da escassez de comida e de recursos para a sua permanência na escola. Escola é uma palavra com juízo de valor? Não, escola não tem juízo de valor, é neutra. Não tem. Essa desigualdade evidencia um retrocesso e retoma a cruel realidade da colônia. Retrocesso, muito bom. Privilégio, privilégio. Caraca, essa palavra é tão forte, né? É tão forte, né? No Brasil, os direitos, eles não são direitos, eles são privilégios. Privilégios de uma minoria. Privilégio de uma minoria detentora do poder econômico. Tem mais, tá? Vamos lá. Ainda é uma palavra com juízo de valor, porque ela mostra uma perpetuação de alguma coisa. Extrema. É uma palavra que mostra opinião. Escassez de comida, escassez, é uma palavra forte que mostra um problema social. Desigualdade, cruel. Então vamos lá, ainda, extrema, privilégio, escassez, desigualdade, retrocesso, cruel. Beleza? São essas palavras com juízo de valor. Quantas? Comida não, tá? Comida não mostra juízo de valor. Tô com fome, mas a comida não mostra opinião, não. Show de bola? Então, essas palavras são palavras com juízo. Quanto mais palavras com juízo de valor você colocar, mais argumentativo vai ser o teu parágrafo. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido. Quem desenvolveu essa teoria das palavras com juízo de valor? Foi o Profinho. Em lugar na internet, você vai ver isso, só vai ver aqui nas aulas do Profinho. Colônia não é palavra com juízo de valor, tá? Colônia é uma retomada. Colônia é uma retomada. Tá vendo aqui? Lá em cima eu falei da colônia de exploração. Lá em cima. E aqui eu falei de colônia de novo. Então, tá vendo aqui? Colônia é uma retomada da colônia de exploração lá de cima. Aqui em cima está em maiúsculo porque foi um conceito, um momento histórico. E aqui só uma palavrinha, um substantivo comum. Aqui, na verdade, esse ainda também é uma retomada. É uma palavra com juízo de valor e retomada também ao mesmo tempo. Uma palavra com juízo de valor, ela pode ser um verbo, ela pode ser uma retomada, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um adjetivo. Beleza? Mas a retomada está forte aqui, ó, no colônia e colônia, tá vendo? Ok ou não ok? Show de bola. Prioridade? Não. Prioridade? Não, prioridade não. Prioridade não tem opinião, não. Privilégio tem opinião, prioridade não tem. Beleza? Essas são as palavras com juízo de valor. O que mais tem na regra? O que mais tem a regra? Deixa eu ver aqui a regra. Verbo no presente predomina. Cadê? Vamos lá, vamos ver se o verbo no presente predomina. Verbo no presente predomina ou não? Cadê o verbo no presente, galera? Verbo no presente. Isso ainda persiste. Persiste é presente. Deixa eu ver aqui. Tem.
verbo no presente. Ok, deixa eu ver se tem mais coisa no presente. Evidencia e retoma, tá vendo? 4 verbos, os 4 no presente, entendeu? Então, verbos no presente predominaram. Fragmento, ele é mais ou menos curto, mais ou menos longo. Você já viu lá em cima. Retoma o repertório da fundamentação. Retoma o repertório da fundamentação. Cadê? Retoma o repertório da fundamentação. Que no caso aqui, a fundamentação, o repertório da fundamentação é colônia de exploração. Retoma aqui, tá vendo? Colônia. Beleza? Beleza ou não beleza? O verbo dar, ele não tem, ele não está conjugado, tá? Ele é um verbo infinitivo, não está conjugado. Beleza? Que alguém falou o verbo dar aí. E tem uma regra lá embaixo, tá vendo que essa regra aqui? Que não estou conseguindo puxar porque o meu iPad não está deixando puxar. Mas lá embaixo tem uma regrinha. Precisa de raciocínio lógico. Ok ou não ok? Precisa de raciocínio lógico. Aqui agora que... Aqui a gente separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas. Quais são os raciocínios lógicos que tem nesse pedacinho em azul? Eu sei que ele está todo marcado já está todo confuso de entender, mas quais são os raciocínios lógicos que tem? Ó, ocorre que no Brasil contemporâneo isso ainda persiste. Isso aqui é um raciocínio lógico. Entendeu ou não? Quando eu falo que ainda persiste, o primeiro raciocínio lógico que tem é a manutenção de um problema retrógrado, perpetuação de uma postura retrógrada. É um raciocínio lógico. Postura retrógrada, raciocínio lógico. Beleza? Tem mais coisa, tá? Isso ainda persiste, é um raciocínio lógico. Um só, tem mais. Visto que as crianças em situação de extrema pobreza não têm o privilégio. Aqui é outro raciocínio lógico. O segundo raciocínio lógico é comparar direito versus privilégio. O que vai fazer você tirar uma nota alta não é o repertório. O que vai fazer você tirar uma nota alta esse ano é a argumentação. Entenda isso. O que vai fazer você tirar uma nota alta não é o repertório. O repertório todo mundo tem. Uns têm mais do que outros. Você vai ter mais do que os outros, repertório. Mas você também tem que ter argumentação. Então, o privilégio é um tipo de raciocínio lógico. Tem mais? Acho que são só esses dois. Aqui também tem o denunciar perpetuação de um problema retrocesso, colônia, perpetuação de um problema. Então, os dois raciocínios lógicos que tem nesse parágrafo são postura retrógrada, direito versus privilégio, raciocínio lógico. Percebeu então, galera? Tem muita coisa, muita coisa. Ok ou não ok? Bora ver então o aprofundamento argumentativo do próximo parágrafo. O próximo parágrafo vem assim, ó, todavia, a alfabetização tardia, aquela que ocorre depois dos 6 anos, pode prejudicar o ideal proposto pelo pedagogo, já que o analfabetismo evidencia defasagem educacional, inviabiliza a entrada do ensino superior e no mercado de trabalho. Inclusive, aqueles que são incapazes de escrever o próprio nome também serão privados de reivindicar melhorias de vida e estarão submissos à opressão denunciada por Freire. Isso aqui tudo é o aprofundamento argumentativo, tá bom? O aprofundamento é bem forte. Ó, palavras com juízo de valor. A alfabetização tardia. O que é uma coisa tardia? Que acontece depois da hora, que acontece atrasada. Entendeu ou não? A alfabetização tardia. Alguém aqui usou a palavra tardia? A alfabetização no tempo certo é aquela que acontece até os 6 anos da infância. A alfabetização tardia é aquela que acontece depois dos 6 anos. Pode prejudicar. Prejudicar a palavra com juízo de valor. Ideal. Ideal, ok. O que é uma coisa ideal?
evidencia defasagem, palavra com juízo, inviabiliza a entrada no ensino superior no mercado de trabalho. Aqueles que são incapazes de escrever o próprio nome, essa frase é forte, né? Incapaz de escrever o próprio nome, sinônimo de analfabeto. Também serão privados, ou seja, serão limitados, eles vão ser bloqueados. Privados de reivindicar melhorias de vida, e estarão submissos à opressão denunciada por Freire. Essas são as palavrinhas com juízo de valor, tem várias, tá? O mínimo são 3, mas aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras com juízo de valor. Aí alguém vai perguntar assim, como é que essa pessoa tirou 1000? Como é que o aluno do Profinho tirou 1000 de novo? Por que o Profinho tem nota 1000 todos os anos praticamente? Porque eu faço coisas que quase ninguém faz. E se você fizer essas coisas que quase ninguém faz, vamos junto assim, ó, vamos subindo. Cada dia um degrauzinho, Aqui eu tenho, esse cara aqui em azul se chama aprofundamento argumentativo. Aprofundamento argumentativo, muito bom. Beleza? Tem várias palavras com juízo de valor. Ok ou não ok? Tá. E aí, além disso, galera, verbo no presente tem. Qual é o raciocínio lógico que eu desenvolvi aqui? Repara que aqui eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando, olha, se o aluno não tiver a alfabetização, ele vai ficar defasado, ele não vai conseguir entrar no ensino superior. Estou olhando para frente. Qual é o raciocínio lógico que eu olho para frente? É prever o futuro? É prever um futuro. Você é o quê? Você tem visões? Visões do Profinho? Visões do Profinho? Não tem visões do Profinho, mas eu sou capaz de olhar para o futuro e perceber se uma pessoa não for alfabetizada no tempo certo, ela pode ficar defasada, ela não consegue entrar no ensino superior, ela não consegue entrar no mercado de trabalho, ela não consegue reivindicar a melhoria de vida e ela vai ficar sempre sobremesa. Ela vai ficar sempre sobremesa. Ela vai ficar sempre sobremesa, sempre submissa aos outros, sempre oprimida pela sociedade. Qual é o nome disso? A Luíse falou, prever consequências. Então, nesse paragraph, galera, eu estou prevendo consequências. Esse é o raciocínio lógico, tá? Prever consequências. Vocês estão conseguindo perceber que vocês que viram esse mini curso de argumentação que está lá no site para vocês assistirem, vocês estão conseguindo perceber que não é inspiração? Eu não fiz esse argumento inspirado em nada. Eu fiz na técnica. E vocês, o mais incrível é que vocês estão conseguindo perceber a técnica. Você, quando consegue olhar o parágrafo e perceber a técnica, isso já é um caminho andado para você conseguir fazer essa técnica. Então, no próximo parágrafo que você for fazer, se pergunte qual é o raciocínio lógico que eu vou desenvolver aqui. Se pergunte isso. Quantas palavras com juízo de valor vai ter nesse parágrafo? Se pergunta, o verbo está no presente ou está no passado? Tem que estar no presente. Pelo menos a maioria tem que estar no presente. Deixa eu ver se está no presente aqui. Porque às vezes é tanta coisa, galera, que até passa, mas eu tento não fazer passar nunca, tá? Ocorre é presente, pode é presente, proposto é presente, evidencia é presente, inviabiliza é presente, são presente, serão. O serão já não é presente, é o futuro. Serão tá fora. Mas como eu falei que tem que predominar, tá? O verbo no presente, ele predomina. O que é uma coisa que predomina? Tem a maioria. Ó, estarão. Então, terão, estarão. Então, eu tenho 2 no futuro e a maioria no presente. Cumpri a regra, não cumpri? Se o verbo no presente ele tem que predominar, então ele tem que ter a maioria. A maioria. E a retomada tem que ter, né, galera? Cadê a retomada? Vê se você já acha a retomada sozinha aí. A retomada aqui, ó. Eu falei do pedagogia do oprimido. Tá vendo não? Falei da pedagogia do oprimido. Paulo Freire. Tá vendo? Falei do Paulinho. Falei da pedagogia do oprimido. Ok ou não ok?
E aqui agora, eu falei aqui, ó, denunciado por Freire, tá vendo aqui? Aqui, ó, proposto pelo pedagogo. Tá vendo ou não? Pedagogo é a retomada do Paulinho, Freire, retomada do Paulinho, tá vendo? Então aqui eu tenho duas retomadas lá no Paulo. Pedagogo retoma Paulo Freire, Freire é uma redução do nome do Paulo Freire. Beleza, galera? Muito bom, muito bom. Caraca, muita regra, tá? Então vamos só recapitular. Olha como é que a redação fica. Quando acabar os 10 passos, essa redação vai ficar toda possuída de cores. Toda possuidona. Ela vem aqui, ó, várias cores, várias cores. E o mais maneiro é se você tiver a oportunidade de imprimir a folha quando eu liberar. Porque às vezes eu libero tipo assim de tarde, né? Mas se você puder imprimir a folha para conseguir analisar a folha com os marca-textinhos, tananã. Tá focando, meninas? Tá focando, meninas? Focou, meninas? Ou não? Focou? Então, eu uso esse marca-texto aqui, ó. Show ou não show? Você vai poder ver com a folha é muito melhor. Eu gosto muito de folha, tá bom? Na medida do possível, na medida do possível. E aí, galera, então, só recapitulando o que a gente fez hoje. A gente parou aqui, a gente falou de 2 passos hoje, tá? 2 passos da fundamentação e falamos também do aprofundamento argumentativo, que é o passo 6. Muita regra, caraca, muita regra. Estamos no passo 6, são 10. E olha só quanta regra que tem só em um passo. Um passo só. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regras. Cara, se um passo tem 7 regras, você imagina a redação inteira. Isso nem entrando na competência ainda, tá? Quando a gente entrar nas competências, vai ter a regra de cada passo, a regra das competências, de cada uma das competências.